Iniciamos aqui a aula 5 do módulo 2. Nós vamos trabalhar nessa aula com arquivos em 3D. Então aqui nós temos um arquivo 3D, ele está em formato STL, .stl, certo? Que é um formato bem comum. Formato também muito comum é OBJ. Também são formatos 3D. Deixa eu abrir ele aqui para a gente ter uma visualização do arquivo. Vamos mudar a cor dele aqui, só para ficar mais fácil a visualização. Tá certo? É um relevo bem legal, bem show, bem alto, tá? Isso é um arquivo em 3D. Nas aulas anteriores nós estávamos trabalhando com arquivos em 2D, ou seja, linhas, né? Esse aqui já é um arquivo tridimensional. Ele vai quase pronto para usinagem. Então agora nós vamos abrir o Articam para fazer a importação desse arquivo e trabalhar com ele um pouquinho lá dentro. Com o Articam aberto, nós vamos dar um novo modelo. Vamos escolher um tamanho para esse quadro. Digamos que vai ser um quadro de largura 350 por altura 500. A resolução vamos deixar no máximo aqui para ter a melhor qualidade do relevo. Mantemos o padrão de milímetros e o zeramento dessa peça vamos fazer no lado esquerdo inferior. Aqui nós temos então a área de trabalho. Nós fizemos ela vertical em retrato, porque o relevo também é vertical, então por isso nós fizemos dessa maneira. Nós temos na vista amarela, na visualização amarela significa que é o 3D. Então agora vamos importar aquele relevo, vamos ver o que a gente consegue fazer com ele aqui dentro. Nós vamos na opção de relevo, importar. Aqui nós temos várias opções, tá? Nós vamos apenas trabalhar sobre duas, para ser bem simples. Nós temos aqui a opção de importar ou importar modelo 3D. Quando nós vamos no importar, significa que nós estamos importando um relevo. Esse formato aqui não é STL, é RLF. É um formato próprio de relevo, tá? Então, nesse caso, como é um desenho em 3D, vai ser essa outra opção aqui de importar modelo 3D, tá? É só essa diferença entre os dois. Esse importar aqui, arquivo de relevo mesmo, ele é praticamente uma foto. Ele é praticamente uma foto. Então, vamos entrar no modelo 3D. Vamos lá na área de trabalho, esse arquivo aqui. Ok. Essa é a telinha de importação de arquivo 3D. Ele já veio aqui, ele já trouxe algumas configurações aqui. Nós vamos editar ela para que ele fique meio proporcional ao quadro que a gente vai trabalhar. Vamos na vista frontal. E esse é o tamanho do arquivo, tá? Essas são as medidas que ele está atualmente. Essas caixinhas em cima aqui, associar X, está em cima da medida do X. Associar Y, está em cima da medida do Y. E associar Z, significa que as medidas estão amarradas. Ou seja, se eu mudar aqui, as outras medidas que estão com a caixinha marcada vão mudar proporcionalmente também. Vamos ver aqui, a largura do nosso projeto aqui era 350, vamos por 350 para ver. A altura dele ficou em 415. Vamos dar um aplicar para a gente visualizar isso. Então a medida aumentou, mas ele está fora de posição. Aonde está a posição desse desenho? Está aqui. Essa é a posição de X, Y e Z do centro do desenho. Então o que nós podemos fazer? Aqui tem várias opções, dá para a gente ir mudando as medidas aqui até que ele se desloque até onde é necessário. Digamos que nós vamos colocar aqui 120 mm no X e dar um aplicar. Ele já deslocou um pouco para a direita. Aqui vamos colocar 250. Olha aí, se deslocou para cima no Y. E assim a gente vai ajustando. Vamos tentar uma outra alternativa. Vamos clicar no botãozinho centro para ver. Ó, também resolveu. Nesse caso resolveu. A peça foi para cima.
Então aqui ficou legal já centralizou a peça. Temos uma outra alternativa bem interessante aqui, que é trabalhar com a altura da peça. Nesse momento, o Z da peça está com 37 milímetros. Digamos que o material tenha apenas 15 milímetros, então nós vamos ter que fazer com que esse relevo fique apenas com 15, porque senão vai sobrar, vai ter entre a parte de cima do material aqui e a parte de baixo. Se eu for usinar num material que seja mais fino do que esse, provavelmente uma boa parte desse relevo do fundo do desenho não vai pegar no material, vai ficar fora do material. Então o que a gente faz aqui? Nós vamos ter que mexer na medida do Z da peça, sem mexer no X e no Y. Então nós vamos desmarcar a opção do Z. O que significa mesmo essa opção? Que ela está associada às outras medidas. Então nós desmarcamos ela para que ela não tente mudar a proporção das outras medidas do desenho. Então aqui vamos colocar 15 milímetros e vamos dar um aplicar. Então ela já mudou a altura da peça, o relevo logicamente ficou mais suave, né? Ficou bem mais suave, mas eu consigo fazer ele agora numa peça de 15 milímetros. Vamos aumentar um pouquinho para ele ficar mais bonitinho um pouco. Digamos que eu consigo um material de 25 milímetros. Ó, o relevo ficou mais bonito agora. Tá? Dá tanto para diminuir como aumentar. Se quiser fazer maior, mais espesso, pode fazer tranquilamente. Então agora o material, a peça já está com 25 milímetros de espessura no X e no Y que eu preciso que ela fique. Só tem um detalhe, ela ainda está distanciada do zero. Como que a gente corrige isso? É essa medida aqui. Tá vendo que ela está a 6,192 milímetros para cima do zero. Então o que eu faço agora? Eu levo essa medida aqui para o zero, para que a parte de baixo do relevo, o final do relevo, encoste no zero. Aqui, e dou um aplicar. Então agora o nosso relevo está encostado no zero e está dos tamanhos que nós precisamos. Neste momento nós precisamos acionar o botão colar para que ele efetivamente seja importado. Até então ele não estava dentro do projeto. Feito isso, já está aqui, nosso modelo já está pronto. Digamos que eu preciso apenas usinar esse relevo. O que nós fazemos? Nós podemos mandar o programa usinar tudo que está aqui, ou nós podemos usinar uma parte. Então eu posso criar uma contenção. Uma contenção é uma linha que a gente cria, pode ser qualquer formato, não faz diferença. E a gente pode mandar usinar dentro desse retângulo aqui, sem problema nenhum. O programa vai usinar apenas o que está aqui dentro, ou o programa pode usinar apenas o que está fora desse retângulo, não faz diferença, tá bom? Primeiramente a gente vai usinar todo o material. Vamos em percurso, novo percurso 3D e usinar relevo. Usinar relevo, dentro dele tem duas etapas, a etapa de desbaste e a etapa de acabamento. Se for necessário criar apenas o acabamento, pode ser criado aqui. Se quiser criar apenas o desbaste, também pode ser criado aqui. Se quiser criar as duas etapas juntos no mesmo percurso, também é nessa opção. Aqui nós temos outra opção também de desbaste. Aqui é só desbaste, tá? É possível de fazer a separação desses dois programas. Então vamos em usinar relevo. Nesse primeiro momento vamos criar uma contenção aqui, para que a simulação não demore muito para calcular, para ser mais rápida. Então vamos criar uma contenção aqui na cabeça do cavalo. Dei um Enter. A contenção está criada, só para ser mais rápido de visualizar. Mas é a mesma coisa para o projeto inteiro ou para uma parte. Aqui nós vamos selecionar vetores selecionados. Ou seja, ó, ele vai usinar dentro do vetor, ou pode usinar fora do vetor. Aqui está
a ferramenta de acabamento e a ferramenta de desbaste. Então vamos selecionar essa fresa de acabamento. Veja que ela tem um diâmetro de 6 milímetros, o corpo dela, e o raio da ponta de 0,5, ou seja, a ponta dela tem um diâmetro de 1 milímetro. Essa é a ferramenta de acabamento. Aqui nós também temos alguns tipos de estratégias de usinagem. Aqui vai ficando a critério. É bom ir testando cada uma das alternativas, tá? Tem vários tipos, alguns percursos vão ser melhor com uma, com outra. Mas na grande maioria, esse percurso aqui funciona super bem. Aqui, este percurso, ele trabalha em linha, em cima de um dos eixos, num primeiro momento. Quando está em 0 graus aqui, ele vai trabalhar em cima do eixo X. É possível de a gente colocando o ângulo. Vamos dar um simular aqui, nós já vamos ver essa opção. Está feita a usinagem. Observe que olhando bem de pertinho a gente já consegue ver as linhas. Vamos dar um simular para a gente poder ver essa usinagem aqui. Dentro da opção de percursos, temos aqui a usinagem em relevo, ó, que é esse programa aqui. Dedo direito nele, barra de controle de simulação. Vamos aumentar os detalhes para aparecer melhor. E vamos dar um play. Vamos acelerar um pouquinho. Esse tipo de simulação acaba sendo lenta porque é um percurso que dá muitas linhas, relevo. Então aqui ele vai demorar muito a simulação. Vamos fazer uma simulação mais rápida. Simular percurso. Feito, nós temos o percurso simulado. Aqui nós colocamos um passe lateral de 0,2 milímetros. Já dá um acabamento legal, mas às vezes depende do tamanho da ferramenta, não fica o suficiente. Depende da quantidade de detalhes, precisa diminuir esse passe lateral. Mas a princípio, a critério de simulação ficou legal. Então aqui deu pra gente ver que a ferramenta está passando em cima do eixo X. Essa opção é o ângulo aqui, ó. Ângulo, digamos que nós vamos fazer agora com 45 graus. Vamos simular de novo. Vamos reiniciar a simulação para que ele traga o bloco maciço de novo. E vamos simular esse percurso. Vamos selecionar a vista frontal e vamos aproximar. Agora já deu para a gente ver que ele está em ângulo aqui. A usinagem está em 45 graus. Depende do formato, melhora o acabamento. Na horizontal, ou em ângulo, ou na vertical. Que na vertical seria 90 graus. Então é isso. Aqui fizemos só o acabamento, não selecionamos desbaste. Então digamos que para essa espessura de material, para todo esse material aqui, nós vamos ter que colocar uma ferramenta para desbastar isso antes de vir com o acabamento. Normalmente as fresas de acabamento para relevo, que são aquelas fresas mais grossas com o corpo, por exemplo essa aqui, com o corpo de 6 milímetros e ponta de 0,5 milímetros, ou seja,
1 milímetro de diâmetro na ponta, ela aguenta tirar essa quantidade de material. Porém, a máquina precisa aguentar também, porque é um serviço que força bastante. Então, nesse caso, a gente seleciona uma ferramenta para desbaste. Temos aqui a ferramenta Topo 16, que é uma ferramenta bastante utilizada para desbaste por causa do tamanho. Selecionamos ela. Aqui também temos as opções do formato do desbaste. Se é raster, seria linha, vertical, horizontal ou em ângulo. E offset, ele vai seguir o formato do desenho. Vamos deixar raster mesmo. Vamos colocar 0 graus para ele ficar trabalhando em cima do X. A vantagem de colocar ângulo, tanto no desbaste como no acabamento, é que força menos a máquina, porque você está distribuindo o peso da usinagem em cima dos dois eixos, X e Y. Se você deixar aqui com 90 graus, ele vai ficar todo o peso da usinagem apenas no eixo Y. Se deixar em 0 graus, ele vai ficar todo o peso da usinagem, principalmente no eixo X. Outro detalhe que nós temos dentro da opção de desbaste é o sobremetal. Sobremetal é uma coisa que a gente utiliza muito nas usinagens, dependente do tipo do material, até para usinagem de aço, que é o que? É a sobra de material que essa ferramenta vai deixar. Ela não vai passar encostando no desenho, ela vai deixar essa casquinha de 0,5 milímetros para que a fresa de acabamento tire esse 0,5 milímetros, para não ter perigo dessa ferramenta de desbaste passar em algum lugar marcando a peça e depois a fresa de acabamento não conseguir tirar os arranhões que a desbaste deixou. Então esse é o sentido do sobremetal. Então normalmente a gente deixa um pouco. Se for uma ferramenta meio bruta, meio ruim de medidas e tal, pode-se aumentar isso daqui, sem problema. Aqui embaixo nós temos também a opção de adicionar rampa. A rampa aqui funciona da mesma forma que as rampas do 2D, como nós vimos na outra aula. É apenas para suavizar a entrada do material. Vale muito a pena deixar marcado. Essas opções aqui também, ele está com Z seguro de 25 milímetros. Quanto menor o Z de segurança e o início aqui, é melhor, ganha mais tempo, tá? Consegue diminuir o tempo da usinagem. Lembrando que tem que ficar atento a o que tem em cima do material, se esse material está parafusado, tem grampos, tem cabeça de parafuso. Tem que ficar muito atento aqui para não ter problema. A configuração do material, ele já até puxou aqui 25 milímetros, digamos que o material já esteja da medida mesmo da usinagem. Então tá ok. Podemos dar um calcular. Então agora o programa vai calcular o percurso com uma ferramenta de desbaste e também com uma ferramenta de acabamento. O cálculo concluiu. Vamos fechar as configurações. Podemos observar aqui na lateral. Esse percurso, usinar relevo, ele só tem as lâmpadazinhas da visualização em 3D. Significa que ele é um projeto apenas 3D. Tá? Ele tem uma flechinha aqui. Então dentro dele a gente vê as duas ferramentas. A Topo 6, desbaste, e a ferramenta de acabamento, que é um acabamento. Então a gente pode desmarcar elas. E vamos marcar aqui apenas a opção de desbaste. Olha aí. Esses são os percursos que a ferramenta de desbaste vai fazer. Vamos desmarcar. Vamos selecionar a opção de acabamento. Este é o acabamento que a ferramenta vai realizar. Aqui ele deu uma diferença. A usinagem foi lá para baixo, o bloco está aqui em cima. Mas é só reiniciar aqui a simulação que ele já vai voltar ao normal. Podemos dar um apagar na simulação. E agora vamos simular individualmente. A Topo 16, dedo direito, simular percurso. Vamos dar um simular.
Está feita a simulação, e isso é que vai ser feito na prática, na máquina. Aqui ficou meio ruim a visualização. Nós podemos mudar a cor desse material. Aparecem as opções aqui embaixo. Então aqui o tipo do material. Vamos achar um material aqui que seja próximo de madeira. Aqui, a aparência dele já ficou melhor. Então isso daqui é o processo de desbaste. Agora nós vamos colocar a simulação do acabamento. Dedo direito no acabamento, simular percurso. O desbaste com outra ferramenta tem a sua vantagem e desvantagem. A vantagem é diminui a quantidade de material que a ferramenta de acabamento tem que tirar. Consequentemente, ela tem uma vida útil maior. Desvantagem: vai gastar um pouquinho mais de tempo. Porque a ferramenta de acabamento, mesmo que a gente acelere um pouco o tempo, não vai dar tanta diferença de tempo. Então acaba gastando um pouquinho ali no desbaste, mas aumenta a vida útil da ferramenta de acabamento, da fresa de acabamento. Porque as fresas de acabamento são bem mais caras do que as outras. Então, dependendo aí, vale a pena. Ou dependendo da estrutura da máquina, se a máquina não aguenta fazer o serviço apenas com a fresa de acabamento, a alternativa é utilizar uma de desbaste para poder fazer um serviço assim. Para a gente poder fazer contorno, fazer outras coisas em cima deste desenho 3D, nós podemos tranquilamente trabalhar agora em cima aqui, fazer círculos, linhas, desenhos, retângulos e qualquer outro tipo de desenho 2D, e também usinar juntamente com esse, sem problema nenhum, utilizando os percursos de 2D, da mesma forma que nós fizemos na aula de programa 2D. Então encerramos aqui essa aula. É só uma introdução sobre projetos em 3D, usinagem em 3D. E na sequência nós vamos para a simulação, análise de tempo das usinagens e também salvar arquivos para inserir na máquina.